Você sabe fazer costuras curvas com pontos uniformes? Você tem dificuldade de controlar a máquina de costura para costurar curvas quando faz bonecas de pano? Você pode fazer lindas costuras criativas e acessórios com costuras retas. Mas, se você quiser costurar bonecas de pano, almofadas redondas e outras costuras arredondadas, você precisa saber costurar curvas. Neste vídeo, eu te dou 4 dicas especiais para você fazer costuras curvas sem entortar os pontos. Olá, Márcia Chatelier aqui. Hoje eu vou te dar 4 dicas para fazer costuras curvas com facilidades de um jeito que seus pontos saiam uniformes. Dica 1. Desenhe antes de costurar. É difícil costurar um círculo ou uma curva se você não tiver um traço de referência. Para ajudar, risque o círculo e costure sobre o risco. Isso ajudará você a se concentrar no tecido na frente da agulha da máquina em vez da guia de costura. Dica 2. Encurte o comprimento do ponto. Costurar curvas com pontos menores é mais fácil porque a máquina move o tecido sobre o calcador mais lentamente. Pontos menores também fazem uma curva parecer menos angular. Para costurar curvas, eu costumo usar pontos menores no comprimento 1,5 ou 2. Dica 3. Olhe para frente. Se você pensar em uma curva como uma coleção de pequenos pontos retos e focar em costurar alguns pontos de cada vez, você costurará com maior precisão. Caso contrário, ao pensar em todo o círculo, você pode puxar o tecido debaixo do calcador ou girá-lo rápido demais. Isso faz com que os pontos fiquem irregulares e as costuras fiquem tortas. Eu vou mostrar para você como faz. Olha, quando você for costurar, você ajeita o tecido aqui na máquina, abaixa o calcador, o pé de máquina aqui, o calcador, afunda a agulha no tecido, diminui o ponto e começa a costurar. Vá costurando devagar para você conseguir controlar o ponto. Veja, se você olhar para frente da agulha, a costura vai parecendo sempre que você está costurando uma reta e você vai girando o tecido lentamente. Outra dica interessante é que se você está começando a costurar agora, comece a treinar a costura com feltro, porque ele fica mais fixo na máquina e é mais fácil para você aprender a controlar a costura. Dica 4. Mova o volante da máquina. Às vezes a máquina de costura não consegue fazer curvas acentuadas em círculos muito pequenos ou sair de uma costura curva para uma costura reta. Nesses casos, o volante da máquina de costura ajuda a mudar o percurso da agulha, dando a você maior controle e mantendo os pontos uniformes. Veja só, eu abaixo aqui meu volante, abaixei minha agulha no tecido e vou costurando. Para eu mudar o sentido, vamos supor que eu queira continuar costurando essa outra curva aqui, eu afundo a minha agulha no tecido, levanto o calcador, viro para a direção que eu quero, abaixo o calcador, que é essa parte aqui, e continuo costurando. Essas foram as 4 dicas para você costurar curvas e obter uma costura bonita com pontos uniformes. Se você seguir essas dicas, suas costuras curvas ficarão perfeitas. Muito obrigada por ter acompanhado meu vídeo. Quero te pedir para seguir no meu canal e deixar seu joinha aqui para ajudar a gente a crescer no YouTube. Mil beijos!